E aí, vamos lá. Bem, boa noite a todos. Boa noite, Cris. E agradeço muito por você estar aqui com a gente, tá bem? Coração mesmo de você ter aceitado o convite e participar, tá bem? Eu que agradeço, Vlamir. Eu tô só um comunicado que eu tô gravando, tá? Quem achar que não deve aparecer e tudo mais, é muito simples, é só não ligar a câmera, porque aí na gravação não aparece imagem nem nome, tá bom? Mas estou gravando para depois disponibilizar lá na página do Homens de Propósito no YouTube. E nisso, quem que sou eu? Eu sou o Vlamir, eu idealizei aí o Homens de Propósito. Nós estamos aqui com alguns homens que fazem parte, Sérgio Salazar, Juliano, Mauro e outros que estão para chegar. A gente vira e mexe, faz um papo aberto com o público, aberto tanto para homens quanto para mulheres, e hoje a Cris Guerra aceitou o nosso convite, né? Qual que é o propósito do Homens de Propósito? É justamente um movimento para a transformação do masculino e autoconhecimento. E muitos encontros, Cris, a gente faz, como a gente está fazendo hoje com você, uma mulher, nós estamos num mês no mês que tem o Dia da Mulher, e vejo esse tema feminismo, que eu vejo que há muita confusão sobre o que vem a ser feminismo, muita confusão. Então, assim, falei, puxa, falar sobre feminismo. Você como uma feminista, eu vou falar um pouco aqui de você, depois você se apresenta um pouco mais, tá bem? Então, assim, vou apresentar a Cris. Então, aos 50 anos, a mineira Cris Guerra é uma das vozes brasileiras do comportamento contemporâneo. Sua história emocionou o Brasil e deu origem ao seu primeiro livro, criadora do primeiro blog de looks diários do Brasil. A publicitária premiada também quebrou paradigmas, desconstruindo a percepção de moda como futilidade e trazendo um novo olhar sobre o comportamento, onde a roupa é ferramenta de autoestima. Com 6 livros publicados e prestes a lançar mais um, Cris escreve mensalmente na revista Vida Simples, tem uma coluna na rádio Band News FM de BH e comanda o podcast 50 Crises, ou seja, só está entre os top podcasts de 2020 pelo Spotify Brasil. Segue pioneira tocando temas importantes como maternidade, feminismo, moda, protagonismo, saúde mental e combate ao etarismo, por meio de palestras e participações em eventos de diversos perfis e em suas redes sociais, nas quais conversa com centenas de milhares de seguidores, e ela está aqui com a gente. Cris, obrigado. Hoje o tema feminismo. Eu acho que tem muito mais perguntas do que respostas, mas é um movimento que tem, pelo menos no que eu dei uma pesquisada, há mais de 50 anos. E hoje parece que, 250 hoje, parece que estamos no mesmo ponto. As mulheres com seus direitos de ser mulher no mundo e ter o seu espaço. Está com você, Cris. Obrigada, Vlamir. Em primeiro lugar, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu, na verdade, não sou nenhuma autoridade no assunto e tem pouco tempo que eu me reconheci como uma feminista, porque me incomodava bastante o termo, né? E eu acho, em primeiro lugar, também importante falar que é muito legal a iniciativa de homens abertos a ouvir, a falar, a perguntar, a opinar, porque a gente não vai resolver nada, a gente não vai chegar a lugar algum se a gente não abrir esse diálogo para os dois lados. É porque também deixa como vítimas os próprios homens, né? O homem de hoje nasceu num mundo machista e ele é fruto desse mundo, ele acaba sendo vítima desse mundo também, porque ele tenta se encaixar ali de acordo com os códigos que foram dados para ele, e isso também é muito sofrido. Eu assisti um documentário chamado O Silêncio dos Homens, que eu não sei se vocês conhecem, provavelmente sim. Sim, é um documentário que mexeu muito comigo e me deu muita vontade de começar a falar sobre mulheres com os homens. E é interessante que, naturalmente, a minha vida está me dando essa oportunidade em alguns momentos, não só... o mês da mulher é um mês muito forte para mim, desde que eu comecei a ser palestrante, e eu tenho falado cada vez mais com homens. Acho isso um grande sinal de melhora. Eu acho que a gente tem muito para caminhar ainda
mas a gente também tem que comemorar várias conquistas. E é olhando para elas, a gente um movimento como o feminismo. Antes de entrar um pouquinho nisso, eu queria só deixar claro que a minha fala, ela é desprovida de rótulo. Então, eu posso errar, eu estou sempre aprendendo. Eu não sou aquela pessoa que se debruça sobre um assunto e vai estudar esse assunto. Na verdade, antes de tudo, eu preciso vivenciar aquilo, entender que aquilo faz sentido para mim. E eu me tornei uma mulher feminista, assumidamente feminista, naturalmente, à medida que eu fui me abrindo para falar com cada vez mais pessoas. E sempre tive um problema com a palavra feminismo, porque ela me parecia um contrário, né? Como se fosse uma revanche. Então, existe o machismo, existe o feminismo. E eu acho muito importante a gente sempre falar sobre isso, porque existe aquela mulher que fala, eu não sou feminista, eu sou feminina, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sim. E a gente está vivendo também um tempo de desinformação, a gente está vivendo um tempo em que politicamente é importante, é conveniente para alguns pensamentos políticos espalhar uma desinformação sobre isso, né? Então, o feminismo, na verdade, ele não é uma resposta ao machismo na mesma medida para o outro extremo, né? Então, se o machismo só se importa com o homem, se coloca o homem como o centro das coisas, tudo está, né, tudo a favor do homem, o homem não sente os preconceitos, né? Se a gente pegar o homem branco, hétero, aquela boa frase, né? Ele normalmente, de classe mais alta, é aquele cara que raramente sofre um preconceito, né? E aí, o feminismo não significa que, então tá, agora vamos nos sobrepor aos homens. É exatamente a tentativa de equilíbrio, trazer a régua para o meio. E eu gosto muito de uma frase que uma grande amiga chamada Ana Esther Nogueira Pinto, que é uma e psicóloga que eu conheci e até entrevistei no meu podcast. Tem um episódio chamado A Crise e a Força do Feminino, é maravilhoso, tem muito aprendizado ali, eu fiquei só ouvindo, né? E ela fala uma coisa maravilhosa que eu tomei para mim. As diferenças, elas são bem-vindas, mas as desigualdades não. A gente acha que diferença e desigualdade é a mesma coisa, são duas palavras completamente diversas, com significados diversos, né? A diferença, ela faz parte do mundo, nós somos diferentes, né? A questão da desigualdade é quando pessoas diferentes têm direito a coisas desiguais, né? E aí que está o erro. Então, eu acho que a gente já conquistou muita coisa, e se a gente fizer uma rápida visita na linha do tempo, eu fiz um vídeo outro dia que fez essa visita e ele impacta muito as pessoas, as próprias mulheres. No ano de 2022, quando a gente votar de novo para presidente, pensa bem, não tem um século que a mulher pode votar no Brasil. É muito recente, né? Assim, o direito que ela tem. Os meus pais se casaram em 1962, foi quando saiu a lei, o Estatuto da Mulher Casada. Com esse estatuto, a mulher podia trabalhar fora sem ter que pedir autorização do marido. Ou seja, a mulher ela sempre foi vista durante anos e anos, séculos, como uma propriedade do homem, né? E aí, nesse podcast que eu gravei com a Ana Esther, eu recomendo demais que se ouça. Ela conta coisas assim que a minha ignorância realmente não tinha alcançado, né? A mulher, ela era considerada inferior. Então, a gente vê muito aquelas estátuas, né, do tempo do Renascimento, as estátuas muito focadas nos homens, né? Porque o corpo masculino, tanto que a gente sabe, não faz ideia. E é muito fácil a gente chegar e falar, imagina, essa coisa de feminismo é mimimi, né? Primeiro que o mimimi é tudo aquilo que não diz respeito a nós, né? É mimimi porque é com o outro, que não dói em mim. Então, se cada mulher se informar um pouco mais, né? E cada homem também, só com um pouco de informação, com um pouco de revisão histórica, não precisa nem de muito, qualquer um de nós pode se tornar um feminista, né? E eu acredito que essa atitude de vocês aqui, estando aqui vários homens para discutir sobre isso, já é
já é um ativismo feminista. Isso significa que a gente precisa ir para a rua, que a gente precisa, nós mulheres, deixarmos de ser femininas, que a gente vai ter que usar da agressividade. Eu acredito que a gente pode usar as nossas melhores e maiores qualidades, né? A mulher, ela é muito forte, sim, eu acredito nisso, e acho que o homem também é muito forte, mas a gente tem forças diferentes, né? A mulher, ela tem uma força psicológica muito grande, que talvez por ela dar conta de muita coisa, mas isso não significa que toda mulher é assim e todo homem é assim. Eu acho que o princípio básico é a gente entender que nós somos feitos de energias masculina e feminina, todos nós somos. Então, a gente precisa respeitar essas energias e receber a energia do outro. Se a gente parte desse pressuposto, o mundo já fica muito melhor, né? Então, realmente, um mundo feminista é um mundo mais equilibrado, mas a gente precisa muito ainda para que isso, né? Precisa muito tempo para que isso mude, até porque tem muitas coisas que acham que não devem conversar com os homens, que elas é que têm que falar sobre isso, que elas é que estão no lugar de fala, né? Existem feminismos e feminismos. E eu acredito que a gente tem que sair um pouco da linha da teoria. A teoria, ela nos serve, mas ela não deve ser a mestre de tudo. A gente tem que juntar teoria, vivência, a possibilidade de errar, a possibilidade de dizer não sei sobre isso, né? Eu sou uma figura que falo na internet para outras pessoas e eu quero ter o direito de dizer não sei sobre isso, que a gente está sempre aprendendo. E eu sou absolutamente não teórica, não acadêmica. Eu busco informação à medida em que eu sinto necessidade e estou sempre aberta para aprender. E eu acho que essa deve ser a postura de todos nós, né? Afinal de contas, acho que foi Sócrates que morreu dizendo só sei que nada sei. Se o Sócrates disse isso, quem sou para alguma coisa? Mas é só abrir o diálogo, acho que a gente pode conversar, porque senão eu vou ficar até tensa aqui Sim, falando sim, sozinha. Não, sem margem de dúvida, e você falou uma coisa que é interessante, porque eu vejo uma característica do homem maior de falar não sei. Para a mulher, eu achei sempre que fosse uma facilidade maior, Cris. E para o homem, sempre aquele tabu de que o homem não pode falar que não sei, porque é sinônimo de fracasso. E o homem não pode fracassar, né? É. Que carga é essa, né, gente? Eu fico sempre pensando assim, dá vontade de pegar os homens e abraçar, assim, vem cá, relaxa, solta o ar. Porque, cara, é muito duro esse mundo com os homens, né? Eu acho que a gente precisa, não adianta a gente falar de feminismo se a gente não falar também da possibilidade do homem chorar, do homem dizer das suas fraquezas, meu homem está massacrado nesse mundo que a gente está vivendo, Total. né? Não é por aí, né? Total, total, total. Não é uma guerra, não é uma guerra. A gente precisa se dar a mão, né? Inclusive para falar não só de feminismo, mas de todas as outras lutas, né? O combate ao etarismo, o combate ao racismo, a gente precisa se dar as mãos, a gente precisa saber reconhecer, porque, por exemplo, né? Eu como uma pessoa branca, estruturalmente eu sou racista, mas eu não quero ser, não é o meu desejo. Só que eu preciso aprender muita coisa para desconstruir isso, né? Sim. E eu quero que uma pessoa que sofre esse preconceito me dê a mão dentro de todas as minhas limitações, porque dói, também dói sentir que eu faço parte do lado privilegiado, né? É uma coisa que dói. A gente não escolheu, né? Pelo menos não talvez a gente tem o jeito que a gente vê ao mundo, mas enfim, né? Estamos aqui nessa enrascada, vamos, como é que a gente vai resolver isso, né? O balaio é o mesmo, né? O balaio é o mesmo. E aí, o quanto que nós, com o movimento do masculino, nós nos darmos conta também disso, que nós temos os nossos vieses e que são do discurso histórico. É um discurso histórico. E que não é uma questão de maldade ou não. Aí também temos que separar. Você falou a questão desigualdade e diferenças, né?
E o que eu acho muito legal, é que eu sempre estou assim querendo construir, e tanto é que tem homens e mulheres aqui. Mês passado fizemos um encontro com o Sérgio Barbosa sobre a violência de gênero. E foi muito bacana porque não entramos na questão de quem sofre mais. Porque o balaio é o mesmo. Todo mundo sofre pela diferença. Todo mundo sofre por essa diferença, por essa... Porque, na verdade, nós estamos falando de algo que é desequilíbrio. Então, a gente tem uma sociedade constantemente desequilibrada. Eu acredito que a gente está vivendo um momento muito bonito, apesar de parecer que a gente está vivendo um momento de horror, porque muitas vezes parece que a gente está vivendo um momento de horror, né? Eu acho que a gente todo dia está confrontando situações que não tem... Parece que todo mundo... os preconceitos também saíram do armário, né? A gente vê muito isso. A gente está vivendo um momento de pêndulo, assim, que parece que tudo pode, né? Uma agressividade, uma mesmo, assim. Você vê que tem um mal, né, em algumas pessoas, tem uma vontade de fazer mal. E isso, para mim, parece muito ruim, mas eu acho que faz parte de um processo de equilíbrio mesmo. Sabe aquela coisa assim? Quando você vai tratar um câncer, você precisa operar e ver o tamanho do negócio, assim, é mais ou menos isso. Acho que a gente está diante dessa operação e a gente está olhando e falando, meu Deus, né? Olhando a nossa sombra de frente, né? É. Olhando a nossa sombra. Gente, eu acho que assim, a Cris está aí, eu acho que vamos abrir o fone, vamos prosear com ela. Né? Vamos, Acho que esse que é o convite dela aqui, e vamos prosear. E para botar mais uma lenha na fogueira, eu acho que é muito fácil a gente falar que a gente é feminista, achando que também, não, hoje eu sou feminista, então eu não meto numa... Né? Eu sou mãe de um menino, sou mãe solo de um menino. Quantas vezes eu me vi fazendo as coisas e ainda me vejo fazendo por ele, no lugar dele, nesse lugar da mulher que está acostumada a ser aquela que cuida, que não tem problema também, né? Eu adoro cozinhar, não tem esse problema, mas é legal ver o meu filho também, igual ontem, ele falou, mãe, você tirou um frango ali do congelador? Você quer que eu faça? Pô, que legal, né? Mas reconhecer o machismo que está em mim é um trabalho difícil todo dia, né? Que é um machismo que age contra mim. Eu tive um episódio na minha vida, quando o Francisco nasceu, eu estava empregada, eu era diretora de criação de uma agência, era um cargo super difícil, executivo, e o dono da agência, depois que o Francisco nasceu, eu estava recém-viúva, né? Eu tinha perdido o pai do Francisco quando eu estava grávida. O pai do Francisco morreu antes do Francisco. Então, quando o Francisco nasceu, eu falei, pronto, agora eu vou tirar minha licença, vou lamber a cria e vou chorar. Chora e lambe a cria, para dar tempo de você dar conta aí do sentimento. E aí estava tendo, a minha amamentação estava perfeita e tal, e o meu chefe me ligou, todo uma voz assim de vilão de novela das 8, falando, que tal se a gente fizesse aqui na nossa agência um berçário para você trazer o Francisco? Isso com 45 dias de parida. E ele disse nas entrelinhas que se eu não voltasse, eu ia perder meu emprego, porque de fato eu tinha um funcionário que estava de olho no meu lugar. Eu pensei, eu acho melhor eu voltar, porque afinal de contas eu não tenho marido, eu não tenho meu pai e minha mãe, eu não sou rica e eu tenho um filho, não estou podendo perder o emprego. Voltei, minha amamentação em 45 dias tinha acabado, Francisco tomou uma mamadeira de NAN, eu falo que parecia que ele estava tomando 2 anos, super se adaptou ao NAN, mas foi muito frustrante, porque eu estava com uma amamentação perfeita e tal. Então, com 3 meses, ele parou de amamentar, né? Ele desmamou. Isso me fez sofrer demais. Você acredita que eu demorei uns 2 anos para entender que eu tinha sido vítima de um puta machismo? Eu demorei 2 anos para entender. Eu não tinha olhado a situação por esse viés. Olha que loucura. É claro que eu não era a Cris que eu sou hoje. Eu acho que de 6 anos para cá, com certeza de 6 anos para cá, de 8 anos para cá,
Aí eu acho que as mudanças elas são exponenciais. Então hoje eu estou cada vez mais afiada para aquilo que foi, né, para aquilo que foi saltando aos meus olhos. Mas Uhum. é assustador eu não ter percebido isso, É né? assustador, é assustador. Esse machismo, eu, Salazar, a gente trabalha com liderança nas empresas, e esse ano eu tive fui muito abençoado, a grata surpresa de ter trabalhado com um grupo de mulheres líderes de uma grande empresa no Brasil. Foi o primeiro grupo. E esse machismo estrutural, uma pessoa do alto nível, e essa gerente entrou na sala junto com o superior dela, superintendente. Aí um homem, né, um diretor, falou assim: eu não vou escutar essa menininha. Mas aí foi bacana, um homem, que era o superintendente acima dela, falou assim: pois é, você vai sentar e você tem muito o que escutar dessa menininha aí. Sente e escute. Então, assim, a gente tem que conscientemente quebrar o ciclo e não fortalecer esse ciclo vicioso desse machismo estrutural que está aí e que diminui a mulher, diminui a criança e que o homem diminui outro homem. Porque na caixa do homem, Cris, também tem essa questão da competitividade de que um homem tem que ser melhor do que o outro homem. É. Esse homem que falou, não vou escutar essa menininha, eu fico vendo ele é, na verdade, um grande medroso, né? Porque ele precisa mostrar isso e ele tá com tanto medo que ele diz isso, né? Para se mascarar ali, para não se entregar, né? É uma loucura isso. E eu não sei se eu fico mais com raiva dele ou com dó. Acho que eu fico com dó. Né? É, eu não tenho pena de ninguém. Eu acho que ter pena, eu acho que é o lugar, não sei. Mas eu vejo que é um cara que está em sofrimento. Sim. Para mim é um cara que está em sofrimento, porque no alto cargo e fala um discurso desse, para mim se der um vento cai, desmorona. Não tem, Exatamente. né? Então eu acho que fazer o que a gente está fazendo aqui, de conversar homens e mulheres sobre o feminismo, sobre o universo da mulher e a importância e o valor da mulher, porque, gente, todos nós nascemos de uma mulher. Não tem quem não, né? Não tem. Dizem que metade do mundo é mulher e a outra metade veio de uma, né? Então é muito boa essa frase, é maravilhosa, né? É isso. Aliás, tem um livro ótimo que talvez vocês já tenham lido, ou eu acho que ele vem também de uma palestra do TED, que é da Chimamanda Adichie, que se Sim. chama Sejamos Todos Feministas. Mas tem um outro livro dela, que também é de uma palestra, que eu acho maravilhoso. Chama de uma única. Viram essa palestra? Que é história única, né? Eu acho que é um jeito maravilhoso de falar sobre preconceito. Tão simples, né? Fantástica a palestra dela, essa aí, maravilhosa. Queria aproveitar, Cris, pessoal, uma coisa que me chamou muita atenção no recado que se deu por Porchat, que você falou do etarismo, mas você está tocando um conjunto de preconceitos que todos nós temos, né? Uhum. Inclusive você fala, sou também uma racista, sou uma machista em desconstrução. Acho que todos nós somos, né? Porque recebemos, nascemos nesse mundo. Mas o mais legal que eu achei daquele recado foi exatamente o seu jeito feminino, né? De trazer a feminilidade para dar esse recado. Porque a gente lembra, um tempo atrás, alguém foi explodir a porta dos fundos porque não gostou de um vídeo. Tem um outro jeito de fazer isso. E você apresentou um jeito completamente distinto de falar e fazer uma crítica de um lugar muito amoroso, né? Inclusive reconhecendo no começo, poxa, admiro você, etc. Mas, neste ponto, quero trazer... Então, como diz um amigo nosso, conhecido meu, do Flamir, será que a gente não pode discordar fraternalmente? E esse fraternalmente traz essa questão do feminino, né? Nessa questão da busca de uma integração, né? Então,
Acho que esse jeito de trazer as coisas, que é o jeito que nós todos precisamos aprender, e aí eu coloco homens e mulheres, todos precisamos, talvez mais os homens, sim, pela carga que eles trazem, que colocam eles nesse lugar que o Vlamir acabou falando, né? Mas é esse jeito de a gente poder ser assertivo, dizer o que precisa ser dito, porém, com respeito, com consideração, com empatia, com compaixão pelo outro também, para criar os pontos de encontro onde a gente pode conviver com a diferença, né? Conviver com a diferença, como diz o Reinaldo Bulgarelli, né? No seu fantástico livro também, Diversos Somos Todos, né? Onde ele analisa muito bem, de uma maneira fantástica, toda essa questão. Então, explorar um pouco isso também, Cris, desse que lugar que a gente pode expressar as nossas concordâncias e discordâncias também, no sentido de promover as conexões que precisam ser restauradas enquanto civilização nesse momento. Olha, Sérgio, acho que você tocou uma questão muito importante. Talvez seja uma coisa que, não sei se vocês já trouxeram alguém para conversar, mas que é um tema muito bem-vindo, é a comunicação não violenta, né? E é engraçado, porque eu sempre li sobre violência. Eu olhava e já tinha preconceito com esse título, porque eu falava assim, como assim comunicação não violenta? Não podia ser comunicação doce, amável, né? Que não violenta, só fica o violento para você, né? E aí, recentemente, eu tive um pouco mais de contato e entendi que a comunicação não violenta é uma coisa apaixonante. E talvez eu tenha aprendido, ao longo desses 14 anos, 13 anos na vida na internet, eu tenho aprendido isso intuitivamente. Por quê? Primeiro que eu acho que a gente precisa aproveitar os potenciais que cada um de nós temos para poder nos comunicar da melhor forma. Então, assim, a mulher ela tem uma grande força, que é exatamente essa delicadeza. É claro que existem mulheres que não são tão delicadas, e ok, mas, em geral, a mulher tem uma delicadeza maior e o homem fala mais grosso, né? Porque, até foi um vídeo que eu fiz quando eu ainda era redatora publicitária na agência que eu trabalhava, foi um vídeo para o Dia Internacional da Mulher que se chama Filme Sem Sexo, é muito legal, que tem o seguinte texto, uma determinada hora a gente fala assim, que tal se a gente fizesse um filme sem sexo, que não tivesse cor, não tivesse... Enfim, ele é sem sexo, sem nacionalidade, é muito interessante. E aí fala assim, que falasse alto sem ter que falar grosso, né? E aí tem uma parte que fala assim, que mostrasse que um homem fisicamente forte é fraco ao usar sua força contra, né? E uma mulher fisicamente fraca é forte ao usar a sua delicadeza, né, como grande força. É mais ou menos isso o texto. E eu acho que a gente precisa olhar para essas possibilidades que a gente tem. Primeiro porque o mundo está cheio de muro. A gente precisa aprender a construir ponte, e a comunicação não violenta é isso. Mas eu acho que a comunicação não violenta, ela vai um pouco naquilo que a minha mãe dizia. Filha, dê um tapa de luva, né? Aquela velha lição assim, dê um tapa de luva, que me lembra um provérbio que eu levo para a minha vida. Não sei se vocês se lembram quando passou a história da Dona Beija, que era a Maitê Proença que fazia o papel. Tem uma cena, né, que a Dona Beija ela era uma cortesã de Araxá e tal, muito famosa. Não sei se essa cena é real ou não, mas na série, eu acho que era da Manchete, ela recebia uma caixa maravilhosa, com um cartão, e quando ela abria essa caixa, né, o presente era uma caixa com estrume lá dentro. E aí ela pede para o empregado dela, pergunta quem foi que mandou, e ela devolve para a pessoa, né, como retribuição, um buquê de flores com o seguinte cartão: cada um dá o que tem. Então, eu acho que na vida a gente precisa saber, entender que a gente só dá o que a gente tem. E eu acho que essa comunicação não violenta que eu aprendi para poder usar nesse momento aí com o Fábio Porchat, que talvez tenha sido
a hora em que eu consegui ser mais eficaz com a minha comunicação, eu me sinto muito feliz como comunicadora quando aquele vídeo viralizou. Eu falei, olha, gente, estou sendo ouvida, que legal. Eu venho de uma casa que eu não era ouvida. Eu sou a filha mais nova, fui muito mimada, ninguém me escutava na minha casa. Então, hoje é até interessante, parece história de novela, né? Se hoje eu tenho milhares de seguidores, todo mundo ouvindo, eu falo, legal. É uma coisa meio novela das 8 mesmo. Mas eu acho que, desde que eu surgi nas redes sociais, fazendo primeiro o livro de cartas para o meu filho, e depois eu apareci num outro blog de moda que eu mostrava a roupa que eu tinha ido trabalhar. Corajosamente, sem me preocupar, eu queria me expressar. Eu recebi muita crítica naquela época. As pessoas falavam, você é feia, você não vai usar maquiagem, que mulher magrela, nossa, você... Assim, era todo tipo de coisa que eu recebia. E aí eu me lembrava da minha mãe, que já tinha morrido muitos anos antes, e eu pensava assim, como eu posso responder a essa pessoa do jeito mais delicado possível, mas fazendo essa pessoa pensar, né? E aí era um verdadeiro desafio. Eu construí alguns textos que eram sempre irônicos e divertidos, né? Às vezes assim, com bastante humor. Eu exercitei muito a minha inteligência. E acho que eu pegando mais com o que a pessoa vai pensar. Eu quero, acima de tudo, não tirar o pior de mim na hora de falar. Porque eu acho que a gente confunde muito isso nas redes sociais. Às vezes a gente tem ódio do outro, que o outro pensa diferente da gente, e eu nesse momento, tenho ódio de várias pessoas, mas é de muitas, viu? Eu devo confessar que eu não sou nenhum ser humano evoluído, não. Eu tenho muito ódio dentro de mim. Mas aí como que você faz? Né? Eu acho que primeiro você tem que tentar falar com uma pessoa assim, deixa eu te contar uma coisa, tenta se colocar aqui no meu lugar, né? Eu vou te contar como é que é a minha vida, quem sabe você consegue enxergar. Então, acho que essa empatia, chamando a empatia do outro, do jeito de falar, é como se a gente admitisse assim, eu não quero que o pior de mim venha à tona, eu quero que o melhor de mim venha à tona. Talvez seja aí a comunicação não violenta, que tem uma série de coisas para aprender. Existem formas de abordar, existem técnicas que são interessantes, mas acho que é um assunto legal e que está intimamente relacionado a isso que a gente está conversando aqui hoje, né? Total. A Adri quer falar, depois eu não sei se a Thalita, aquele momento anterior também, Thalita, qualquer coisa você traz aí, tá bom? Bom, primeiro eu queria falar que, Cris, nossa, que interessante, essa cena que você falou da novela, essa cena me marcou também, eu nunca mais esqueci. E olha que eu nem sempre assisti a novela, nem sei se isso foi alguma reprise, mas essa cena me marcou e que engraçado, eu levo isso para a vida também, eu acho que cada um dá o que pode, né? E, o que tem, né? O que tem mesmo. Mas eu queria tocar num ponto que é interessante, né? Eu tenho um blog, né, um projeto que chama Belas Urbanas, já tem 6 anos, e ali a gente defende o feminismo, tudo, e muitas vezes eu sou um pouco criticada por mulheres e taxada assim, você é feminista, mas assim, até algumas amigas, e daí eu, né, vou desconstruindo, falando, mas o que você entende que é o feminismo? E nessa jornada toda, né, eu acho que eu naturalmente também sempre fui feminista, mas carrego o machismo, então hoje lendo diários de adolescente, eu falo, nossa, olha, esse é um comportamento machista, e a gente não tinha ideia, porque a gente cresceu naquilo, né? Sim. Mas uma coisa interessante que aconteceu esses dias, então o blog é coletivo, são várias pessoas que escrevem, então nunca é uma pessoa, e eu acabo sempre, eu escrevo também, mas eu divulgo o texto de todo mundo, né? Via as mídias sociais e para amigos do WhatsApp. Aí a gente está fazendo uma série de mulheres, que acaba amanhã, quinta-feira, e daí um dos textos, tem uma pessoa lá, que é a Madame Zoraide, e ela tem conselhos da Madame Zoraide. Então, ela tem uma pegada, às vezes, um pouco irônica, tal, mas são bem interessantes. Se você olhar, são interessantes. E esse texto específico, ela falava sobre
a ciranda, uma ciranda de mulheres, onde todas têm que se dar a mão, a gente tem que, se cair, a outra ajuda, se você cair, aceite ajuda. Era um texto, assim, bonito, até um pouco diferente desse outro tema aí, com dessa visão um pouco mais... Ai, me fugiu a palavra. Me fugiu a palavra, mas enfim. Isso sempre acontece com a gente na hora... Enfim, irônica. Não tinha tanto ironismo, era bem mais profundo. E eu mandei para várias amigas, falei, só vou mandar para amigas, mas como era o Dia da Mulher que saiu o texto, eu falei, faço das palavras dela as minhas, e mandei. Aí uma amiga, muitas, né, muita gente não responde, muitas, que lindo, gostaram, que mensagem bonita, mas uma específica me chamou muito a atenção e vem nesses 2 pontos que você estava falando, né? Na agressividade, na forma de falar, e na ignorância, eu acho, de saber o que é o feminismo. Ela escreveu o seguinte: o texto em nenhum momento fala a palavra feminismo, nada disso, ela fala mesmo desse dar as mãos, né, das mulheres, né, nesse sentido. Que se uma não está bem, isso reflete em qualquer momento, em outro, em algum lugar, enfim, né, a falta de equilíbrio, era nessa linha. E ela respondeu assim para mim: o feminismo, eu tenho muitas ressalvas contra o feminismo, por isso que eu não faço parte dessa ciranda. Na hora, gente, eu fiquei assim, me sentindo assim, eu falei, nossa, isso é um tapa em mim, né? É agressão, né? Respirei fundo, porque a minha vontade foi assim, nossa, que triste, se você quiser vir fazer parte, a ciranda está aberta, vem aqui. Mas eu achei que eu ia também ser muito irônica, e é uma amiga, assim, que foi muito minha amiga na infância, criancinha, assim, até os 10 anos, era minha melhor amiga. Estamos num grupo do colégio, que por acaso encontrei ela, puxei para o grupo, que eu nem sou administradora, nada, tal. Mas aquilo eu mandei no particular para todo mundo. Eu fiquei muito, assim, até assustada com a resposta, mas eu achei melhor eu não responder, não entrar nessa questão. E depois eu fui percebendo algumas coisas que existe, talvez um erro. Numa outra questão, ela fala assim para mim: você deixa a vida te levar? Ou ela falou, eu deixo a vida me levar. E você, Adriana? Eu falei, eu não. Eu falei, eu escolho os meus caminhos. E eu percebi... mas e a pandemia? Eu falei, a pandemia acontece, a pandemia... Daí a gente tem que lidar com isso, mas eu vou fazendo as minhas escolhas, eu sou dona da minha vida. E aí eu percebi um ponto, eu acho que tem muita mulher ainda na nossa geração, né? Somos da mesma geração, que ainda não conseguiu ser dona de si. E não sei, eu senti uma tristeza muito grande, uma agressividade. É uma pessoa muito culta, não é uma pessoa ignorante. Então, não sei, só queria trazer isso, eu não sei o que, nem sei se foi melhor não responder, mas enfim, queria te ouvir aí. Eu acho que aliás, escuto todos os seus podcasts, adoro. Obrigada, estou super atrasada, gente, inclusive, estou com 3 podcasts. Eu ouvi um agora, desse ano, eu ouvi esses dias. Muito bom. Que ótimo, muito feliz. Eu acho que você contou, eu passo também por isso, assim, eu tenho 2 irmãs mais velhas, que apesar de serem 4 e 5 anos mais velhas que eu, é como se elas fossem de uma geração muito diferente. Eu acho que tem não sei, eu já sou meio diferente do resto dos meus irmãos por várias razões, assim, por eu ter vindo depois, e aí isso faz com que eu me encontre em pontos diferentes com cada um deles, mas existem degraus, assim. E aí eu vejo essas minhas 2 irmãs, elas têm dificuldade e elas são super fãs, né? Super bonitinhas comigo, mas quando eu falo de coisas mais sérias, elas têm dificuldade de se manifestar, né? Quando eu falo de coisas mais políticas, vamos supor assim, né? Vamos dizer assim, porque querendo ou não, o feminismo é uma questão política, né? É um ato político, enfim. E aí, às vezes eu falo para elas assim, quando tem oportunidade, eu falo, vocês são feministas e não sabem, né? Que na verdade, qualquer que queira ter um mínimo de liberdade, de possibilidade de fazer suas próprias escolhas, é feminista, só que não consegue entender o que o feminismo significa. E aí eu acho muito bom quando você diz para essas pessoas, sabe por que você precisa ser feminista?
Porque várias mulheres fizeram várias conquistas para que você estivesse aqui nesse lugar hoje dizendo que não quer ser feminista. Inclusive, né, dizendo isso, tendo o direito de dizer o que quer e o que não quer, né? Você não estaria aqui hoje fazendo isso se não fossem outras mulheres que não tiveram os mesmos direitos que você tem hoje, mas lutaram por esses direitos. Mas eu acho que nas minhas redes, e eu quero muito explorar, continuar explorando isso, é que pelo fato de eu não ser uma teórica, nem acadêmica em nenhuma área, e eu sempre trago a minha vida como ponto de partida para as coisas, e compartilhando a minha vida, eu acabo encontrando a vida do outro, eu não quero colocar rótulo nas minhas conversas, né? Então, o fato de não colocar rótulo é uma grande vantagem. Eu acho que tem um aprendizado aí da publicidade, que eu comecei, né? Fiquei 20 anos trabalhando em publicidade, me formei e fiquei conversando fazendo comunicação de massa, numa época em que a comunicação não era nichada como ela é hoje, né? Hoje a gente sabe com quem a gente está falando, eu pego ali no meu Instagram, eu sei quem é o público que me segue. Mas antes, na maior parte das vezes, era assim, faz um comercial de TV. E eu tinha 30 segundos para contar aquela história e atingir muita gente. Então, eu aprendi a falar com uma maior quantidade de pessoas, com uma linguagem muito acessível. Uma crítica dos livros mais acessíveis, que várias pessoas podem ler, porque eles não são ali, não estão na torre da intelectualidade. Eu nem quero isso, acho muito legal, né? E aí eu descobri que tem uma coisa muito interessante nesse discurso, que não foi construído, como nada na minha vida, né? Eu acho que a gente vai entendendo os caminhos que a vida vai dando, a gente vai seguindo ali, mas tem uma parte que vem da própria vida, que é muito legal eu aproveitar o fato de não ter nenhum rótulo e transformar em feministas pessoas que nem sabem que são feministas. Então, com o vídeo do Fábio Porchat, eu conquistei uma grande quantidade de seguidores da terceira idade, enfim, de mais de 50, 60, 70. Isso é muito legal. Então, eu falei, gente, agora eu quero falar sobre fake news, eu quero conversar com pessoas que ajudam a identificar fake news. Eu quero falar sobre feminismo, mas eu não quero falar com esse título. Eu quero trazer essa conversa para que essas pessoas tenham contato com esses assuntos. A gente desenvolve uma resistência ou não a um determinado assunto. E tudo diz respeito à vida, né? Se a gente não etiquetasse tanto, seria mais fácil conversar. Mas a gente etiqueta as conversas. E por causa dessa etiqueta, eu olho e falo, não quero entrar aí, né? Igual quando eu estou escolhendo um filme lá no Netflix, que eu vou te falar quem que faz aquelas sinopses que eu vou te falar. É muito difícil me interessar por um filme no Netflix. Eu olho e falo, ai, que preguiça. Nossa, que preguiça. E assim, tem várias coisas ali que são interessantíssimas, né? Mas que por causa da sinopse eu não vou. Então, é muito interessante como é que a gente está sempre lidando com o real e o que é percebido. O tempo todo a gente está lidando com isso. Na conversa, nos relacionamentos, né? Mas por que um relacionamento a dois tem um desafio que a gente tenta tanto se comunicar com a pessoa que a gente ama? Porque a gente ama tanto aquela pessoa que a gente quer fazer dar certo. E a gente, mesmo assim, o assunto é muito importante ou quando a outra pessoa é importante. Desenvolver estratégias para trazer essa pessoa para o nosso lado, né? Eu acho que toda conversa em que a gente coloca amor tem chance de dar certo. Mas é claro que precisa dos dois lados aí, né? Nenhuma conversa, quando um não quer, dois não brigam, e quando um não quer, dois não conversam também. Não tem possibilidade, né? Mas eu acho que se a gente fala isso, presta atenção, pode ser que você seja feminista e nem sabe. Desculpa, gente, pode falar. Não, muito legal o que você está trazendo, mas sabe uma coisa que você está me fazendo pensar? A sociedade, a cultura patriarcal, mais abafa pessoas do que faz emergir o melhor delas, e você falou que não permito que o meu melhor seja abafado. Pelo menos é no meu entendimento, você falou de outra palavra, mas é assim que eu entendi. Então eu vejo que para muitas pessoas falta coragem. Porque a gente expor e falar o que a gente acredita pode nos causar muitos danos, né? Eu não sei tem um preço alto. Isso que eu ia falar, isso que eu ia te perguntar, porque eu te vejo uma mulher corajosa, autêntica,
E eu não sei o que vem aí de coisas para cima de você que você nem imagina. Pelo menos eu não imagino. Eu sou corajosa, mas nem tanto. Se eu fosse corajosa, eu estaria falando muito mais, por exemplo, da questão política, entendeu? Estaria falando coisas bem mais pesadas, mas eu me controlo porque eu preciso das minhas redes sociais para viver também. Eu preciso ser contratada por marcas para viver. Então, assim, eu sempre tento dosar o meu discurso, mas a vontade, muitas vezes, é de ser nem um pouco polida, porque eu acho que a gente chegou num momento do Brasil que está assim tão... Está tão gritante o show de horrores, né, desfilando na nossa frente, e a maldade, a crueldade. Então, sou corajosa, mas eu também sou muito estratégica, sabe, Vlamir? Eu tenho que medir, porque, afinal de contas, eu tenho um filho para criar, né? Quero estar viva aí por mais um tempo, e acho que a gente está vivendo um momento, apesar de a gente estar tendo a curiosidade, a liberdade, o avanço de falar sobre tantas coisas, a gente também está sendo muito silenciado nesse momento que a gente está vivendo, né? Assim, a gente está sendo de todas as formas, né? A gente está vendo coisas horrorosas acontecerem. A gente tem no Brasil pessoas que estão exiladas, né? A gente tem a Débora Diniz, que está exilada, que está fora do Brasil. A gente tem o Willis, tem a Márcia Tiburi, são pessoas que estão vivendo fora do Brasil porque estão fugindo, né? Ontem, não sei se vocês viram a história com o Felipe Neto ontem, eu estou falando de posição política aqui, mas enfim, é porque eu acredito que pessoas que estão interessadas em discutir essas coisas são pessoas mais abertas, que têm, né? É muito difícil. Então, assim, a gente está vivendo uma espécie de uma ditadura, né? Que não é declarada, mas que é eleita, né? Então, é uma coisa muito assustadora. E eu fico ali tentando, né? Nesse acontecimento, né? No vídeo do Fábio Porchat, quando ele viralizou, eu ganhei todo tipo de seguidor, né? Pessoas que têm um pensamento político mais elaborado, pessoas que não conseguem nem falar a palavra feminismo, enfim, de todo tipo. E eu tenho que ser empática com todo esse tipo, né? Com todas essas pessoas. Mas é difícil, é muito difícil. Eu acho que eu sou mais que eu já, mas eu sou muito tupetuda. Isso eu sempre fui. Assim, tupetuda eu sempre fui. Eu tive que ser, porque eu nasci numa casa que eu era muito hostilizada pelos meus irmãos sem querer, assim, porque eu fui muito mimada e devo ter ficado bem chata e eu ouvia muita crítica, então eu tive que sair, né? Tive que brigar aí. Mas a gente precisa ser muito estratégico para lutar, né? Até porque, Sim, se a porque gente observar, É. quem nos silencia é mais estratégico do que o silenciado, né? O silenciado costuma ser menos estratégico. Pois é, só que muitas das vezes o silêncio tem um custo muito alto. Muito alto, Muito alto. sem dúvida. Com as mulheres, eu fiz uma formação em coach ontológico, fui no Chile, tenho aqui a Thalita também, que é coach ontológico. E olha só, isso já faz alguns anos, estávamos no Chile, em Santiago, mais ou menos em 250 pessoas, de toda a América, e na qual 75% são mulheres. Me arrepia e me emociona até hoje. Quando naquele local, em vários encontros que nós fizemos, a grande maioria das mulheres sofreram algum tipo de abuso. Eu não estou falando de um abuso sexual somente, tá? Algum abuso, e assim, foi chocante para mim de estar num lugar com tantas mulheres da América inteira, porque não era uma coisa só Brasil, né? Não, lá no Brasil, não. Argentino, chileno, uruguaio, mexicano, espanhol, inclusive, espanhóis. Enfim, gente, assustador. E às vezes você até está se relacionando com pessoas que se dizem modernas, abertas, né? A sua fala me lembrou aqui, meu último namorado, hoje eu namoro, tem 3 anos, o último namorado, cana, de esquerda, ok, né? Um suposto feminista também, um cara que está a favor né? E ele saiu da nossa relação dizendo coisas para mim que eu não sei de onde ele tirou,
e falando mentiras a meu respeito, achando que eu tinha traído ele. Ele até hoje acha isso, não sei de onde que ele tirou isso. E assim, ele afirma, afirma, afirma. E quando eu fui falar com ele na nossa última conversa, ele falou feminazi. Ou seja, não tinha mais conversa, né? Foi um relacionamento de 1 ano que se tornou, não conseguiu se tornar uma amizade. A gente não tem relacionamento hoje. Então, é muito triste, porque você às vezes percebe que tem uma embalagem também, uma embalagem cool ali, que não corresponde à realidade, né? De homens e de mulheres. A gente tem que estar sempre se desconstruindo, né, Vlamir? Porque, na verdade, a gente vai esbarrar em questões o tempo todo, né? Uma fala sua que me marcou, a gente não pode deixar que abafe o nosso melhor. Porque é nós que nos abafamos, não são os outros, né? Não é ninguém. Eu e a Eloá, eu tenho em casa só mulher, né? Eu tenho 2 filhas, tenho 2 cachorrinhas. Eu cresci entre os homens, tenho mais 3 irmãos. E aí eu falo que eu cresci entre os brutos e evoluí entre as mulheres. E falo mesmo, porque é uma verdade isso. Porque o mundo interior, para qualquer um, é feminino. Não é masculino, né? E todo homem tem o feminino e toda mulher também tem o masculino. Nossa, eu sou uma mulher super masculina e acho muito legal ter esse lado, assim, ter a masculinidade em mim, me ajudando muito. E o meu namorado é um cara super feminino. Eu em geral, são femininos. O namorado é a mesma história sua. Ele nasceu numa casa com bastante homens, só tem uma irmã e 3 irmãos. E hoje ele tem 2 filhas. Ele tem um filho mais velho do primeiro casamento, mas ele mora com as 2 filhas. E é muito legal. E aí agora ele se mudou aqui para o lado de casa, assim, para o apartamento porta a porta. Então tá muito legal, porque eu tenho um filho, né? E ele tem as 2 meninas. E aí tá tipo um episódio de Friends da minha vida, sabe? Porque um fica as portas ficam abertas. Tá muito legal, assim, muito legal. E que interessante, né? A gente ter filhos do sexo oposto para a gente aprender isso. Né? Uma oportunidade. Essas oportunidades. Assim. A minha internet está meio instável, gente. Desculpa, que às vezes eu demoro para ouvir vocês. Acabei de ver um aviso aqui de internet instável. A Thalita saiu. Ela teve que ir embora. E Eloá, me diz uma coisa, Eloá. O que você tem para dizer? A minha esposa, Eloá Maria Sanches. Boa noite a todos. O que eu tenho para dizer? Eu estava aqui pensando em várias coisas enquanto eu estava escutando. Essa questão que você falou, Cris, de várias embalagens, né? É interessante que me lembraram assim 2 situações. Quando eu entrei na faculdade, a gente escutava assim: você quer ser bonitinha ou você quer fazer medicina na Unicamp? E as meninas da minha turma eram muito bonitas, aliás, mais mulheres do que homens, né? E, então, era isso que eu escutava. E aí tem uma outra embalagem, por exemplo, é que a gente, você falou do masculino, né? De que a gente precisa ser masculina. Tem que abrir esse espaço para a gente trabalhar com o masculino nosso, né? Nós mulheres, porque nós vamos para a luta todo dia. E a gente precisa usar essa ferramenta, lançar mão dessa ferramenta masculina nossa, para a gente se posicionar, para a gente ter um espaço, para a gente poder sobreviver nesse mundo. E engraçado que o estereótipo, se você se arruma muito ou maqueia muito, uma mulher, aí eu quero fazer um gancho com a questão de mulheres e mulheres, relações entre mulheres. Uma olha para a outra e você já olha e já fala, ou é perua, sei lá se os meus termos são antigos, tá? Ou ela é uma dondoca, enfim, e aquela mulher sai de casa e batalha o dia todo.
sabe? E toda bonita e de salto e tal. Eu, por exemplo, não consigo manter isso mais do que uma semana, mas tudo bem. Mas isso tem a ver com embalagens, né? E outra embalagem que eu vejo também são as mulheres, interessante, que em torno dos 60 anos, depois que a mulher menopausa e que ela sai, teoricamente, do jogo do mercado da sedução, pode ser, isso aqui pode pegar pesado para alguém, tá? Para as pessoas, mas isso é uma realidade. E quando elas sofrem muitos relacionamentos, sofrem com relacionamentos ou com homens, e elas se separam, tal, parece que elas criam um estereótipo de muita raiva com o masculino. E é engraçado porque eu olho para aquela mulher ali, eu sinto essa energia, sabe? E a gente vê muito isso hoje em dia. É um Essa rancor, faixa etária, né? é um uma coisa rancor. construída, um rancor. Eu acho que tem muito do feminismo rancoroso, que é esse feminismo que às vezes precisa deixar crescer o cabelo debaixo do sovaco, para falar bem, de uma maneira bem masculina, né? E eu não tenho nada contra, acho que isso é uma escolha de cada um. Estou aqui tirando a minha gata, que está querendo participar da discussão. Acho que é uma escolha de cada um, mas essa coisa, às vezes, essa necessidade de ter um visual agressivo, né? Que é meio que um contraponto, assim, né? Contra o feminino, né? E eu acho que, às vezes, é equivocado demais. Mulher masculina, ou usar a sua energia masculina, pode ser extremamente feminino. Uhum. Né? Aquela mulher dominadora, sabe, a vestida para matar, ela tem um masculino nela, né? E às vezes, assim, você pode usar o seu masculino, por exemplo, sendo meio moleque. Eu sou bem isso, assim, eu sou um menino, sabe? O meu lado masculino é o meu lado menino, brincalhão. Uma vez um amigo meu falou comigo que eu conto piada que nem homem. Meu lado machista adorou, né? Fiquei super orgulhosa. Mas até hoje eu gosto disso. Eu acho legal contar piada que nem homem. Até porque eu já ri de muitos homens que contam piada. E ok, entendeu? Não existe um juízo de valor nisso, né? Mas isso que você falou, Eloá, dessa imagem, que é tão legal isso que você está contando, é o perigo de uma história única. Quando a gente vê uma pessoa, esse processo que é de defesa, né? A gente precisa olhar e falar, opa, tá vindo um mamute, eu tenho que fugir, ou eu tenho que caçar o mamute, né? Essa coisa que a gente decodifica rapidamente, que é o perigo da história única, ela tem um sentido de sobrevivência, mas a gente tem que saber desconstruir, porque a gente é um ser racional, isso é maravilhoso e é péssimo, né? Na mesma medida, né? E a gente pode desconstruir isso. Muita gente olha para mim e fala, ai, tem cabelo branco, né? Ah, desleixada. Ah, ela tem cabelo curto, é gay. Ah, ela é tatuada, fuma maconha. Quer dizer, né, é um como num grande McDonald's, né? Tem sempre gente, não é um combo. Você pode compor isso com coisas incoerentes, pelo menos ao olhar do outro, né? Uma pessoa que, às vezes, tem coisas que você nunca imaginaria ver duas coisas numa pessoa só. Olha que coisa legal, né? É interessante isso, né? Que a gente precisa entender que nós não estamos no McDonald's, a gente está no espoleto, né? Você pode colocar alcaparra no seu macarrão. Problema de quem comer, mas tudo bem. Aí é gosto, né? Eu falo que gosto é que nem umbigo, cada um tem o seu, ué. Eu falo outra coisa pior, mas enfim. Acho que não vem ao caso falar. Sim, tudo bem. Fica no espoleto que tá ótimo. Cris, deixa eu só falar uma coisinha. Precisa ter uma certa liberdade de falar disso com tranquilidade, porque senão, se a gente vê aqui só as feministas ferrenhas, a dita feminista que é dessa que a gente não vai poder conversar igual a gente está conversando aqui agora, porque vai ter sempre uma para dizer, tá vendo?
né, tem um limite a coisa, tem um certo limite. A gente pode... Desculpa que eu te interrompi, Eloá, eu fiquei tão entusiasmada com a sua fala. Imagina. Sabe o que eu ia também falar? Para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão. A gente fala de homens versus mulheres, mulheres versus homens, e mulheres versus mulheres. Nossa! Porque a gente lida com esse mundo. Eu acho que essa é a grande expressão do machismo, né? Porque parece que houve um movimento de colocar as mulheres umas contra as outras de maneira que elas, assim, não se fortalecessem. E é uma coisa que agora está sendo combatida. A gente está vivendo um mundo diferente, né? Mas, sem dúvida, as mulheres contra as mulheres, né? Mulher fazendo coisas, né? Assim, mulher passando a perna em mulher, para falar um termo popular, né? Como isso já foi comum. Enquanto isso, os caras encontram e falam: e aí, viado, tudo bom? E aí, seu viado, né? Abraço, assim, cheio de preconceito a fala, mas às vezes ali, muitas vezes, tem mais lealdade do que no mundo feminino. Eu acho que isso está mudando, mas a gente vem de uma geração que as coisas não eram assim, né? E aí que eu vejo com a Adri, que ela trouxe do blog dela, Adri, das mulheres com as mãos dadas, porque isso, acho que não soa legal, é coisa de feminista. Acho que isso assim, a gente acho que vem de uma geração, e talvez isso ainda demore, mas eu já vejo na minha filha que isso é diferente hoje, né? Naturalmente, elas são mais feministas, têm um entendimento mais claro, melhor. Ela tem 15, eu com 15 não tinha tanta clareza, né? Apesar que eu acho que eu sempre fui uma feminista ali, né? Eu queria ser a Mulher Maravilha, essas coisas, né? Tipo as Panteras, eu era mais parecidinha com aquela lá, que era até a mais feinha, mas era mais inteligente, achava o máximo. A Sabrina. Ela era eu achava o máximo ser inteligente, né? Achava que eu tinha aquele cabelo tigelinho igual dela, era o máximo. Mas tem duas coisas que vocês falaram que é super interessante, né? Eu vou contar uma história que aconteceu comigo quando eu fazia estágio na Xerox do Brasil, também sou da área de propaganda. Tive agência assim, muitos anos, hoje trabalho com produção de conteúdo, bom, uma longa história, mas enfim, quando eu entrei lá, estava no 3º ano, e foi um grupo de estagiários que entraram, eu fui a penúltima, e a última foi a pessoa que ficou minha sócia por 20 anos. E daí, né, como era todo mundo de relações públicas, publicidade, né, falaram assim, você conhece, né, a Priscila? Eu falei, não estou lembrando, como que ela é, né, porque era tudo no mesmo campus. Ela é morena. Daí eu falei, morena como eu? Mais morena que você. Mais morena que eu. Cabelo curto? Não, comprido. Tipo o meu? Mais comprido que o seu. Mas acho que ela é baixa, então ela é baixinha? Não, ela é alta. Do meu tamanho? Mais alta que você. Eu falei, puta, deve ser uma... Desculpa, gente. Puta, deve ser uma chata. Como se... Olha que engraçado isso. Era Mulher Maravilha, na verdade. Então, era. Mas como se, na verdade, a única pessoa que tivesse... Era assim, ela tinha um afrontamento por ela ter o mesmo perfil que eu, e como se eu achasse que eu, tipo assim, fosse legal. E daí outra pessoa com esse perfil é chata. Mas por quê? Porque, na verdade, eu nunca fui uma pessoa também assim, nesse padrãozinho, fresquinha, não sei o que lá. Eu não era esse padrão. Mas muita gente também vinha julgar. Tem cabelão, é doida. Deve fumar tudo, deve beber tudo. E não, eu estava na coquinha, na Coca-Cola, tá? Água. Então, eu era muito diferente, assim, do que as pessoas achavam que era aquele padrão. Mas, automaticamente, olha como tinha o preconceito também em mim, ao mesmo momento que eu vejo alguém com um perfil parecido e eu julgar. Final da história, fomos sócias por muitos anos, 20 anos, somos amigas até hoje, acho que foi um fim da sociedade super respeitoso, muito bacana, mas é engraçado, eu acho que a gente vem de uma coisa que as mulheres, é como se tivesse uma competição entre a gente e um enfraquecimento, falta uma amizade, e eu tenho amigas muito queridas, eu acho que
Eu gosto de desconstruir isso, porque, de fato, eu tenho amigas, e acho que também sou uma boa amiga também, então, acredito na ciranda. Fico triste quando recebo a notícia da outra lá, brava. Eu também acredito na ciranda. Eu tive um episódio recentemente, eu fazia parte de um podcast, eram 4 mulheres, e eu levei muito da minha experiência para esse podcast, eu levei muito do meu conhecimento, da minha vontade de fazer dar certo, da minha projeção, porque eu era a pessoa que eu não tinha, acho que sim, acho que eu era a que tinha mais seguidores e eu era muito conhecida, tinha uma trajetória e tal. E eu tive que fazer um grande de uma das componentes, assim, que ela falava, você fala demais. Então, quando eu vi, eu estava me diminuindo para estar naquele lugar. Aí eu falei, não, caralho, vou diminuir para estar nesse lugar, não. Não estou mais na idade, entendeu? Eu acho que se eu tenho muito para dizer, então vou dizer. E eu, assim, tantas vezes estendi a mão, né? Assim, compartilhei a minha projeção, que é uma construção bacana, ok, tenho orgulho dela, mas não tem problema nenhum em compartilhar. Mas aí você vê que existe essa competição. Não é uma coisa que está no passado, é uma coisa que está no presente. E que, normalmente, as pessoas que ainda insistem em competir são mulheres como aquele cara que falou, não vou falar com essa menina. São mulheres que são medrosas, né? Porque eu acho, e isso é uma descoberta que eu cada vez reforço mais, quanto mais a gente expõe a nossa vulnerabilidade, mais forte a gente fica. Isso é imbatível, né? Então, quero parecer perfeita, eu quero... E eu acho que o que faz as pessoas acompanharem meu conteúdo é exatamente a minha vulnerabilidade exposta, né? Porque quando você expõe sua vulnerabilidade, não tem nada por trás disso, não tem nada. Não é o santo do pau oco, é literalmente o santo maciço ali e por trás dele não tem nada, é muito forte, né? Eu acho que a gente está chegando num momento em que a gente está descobrindo que a grande força está nessa humanidade, né? É bonito esse movimento, eu vejo com certa poesia, assim. Mas é claro que até lá muita gente insegura vai atrapalhar o caminho, né? E uma coisa que eu falo há muitos anos e acredito cada vez mais é que vaidade e autoestima são 2 coisas completamente diferentes. Existe aquela pessoa que é vaidosa porque tem que se sobrepor ao outro, porque tem que mostrar que pode, e existe a pessoa que tem autoestima, que trabalha essa autoestima, que fala, ok, eu mas eu sou digna de ser amada do jeito que eu sou. Né? A pessoa que é vaidosa, ela tem que ficar o tempo todo tirando o outro da frente, usando, né, algo para silenciar o outro, para diminuir o outro, né? É tão legal quando você conhece uma mulher igual você conheceu, desculpa, e você fala, que legal, eu achava que ela era chata e ela é legal pra caramba. Não, essa é uma história muito engraçada até. Mas eu acho, completando assim, um pouco o que você está dizendo, entrando até no que a Eloá disse, né, que é a questão da... Eu acho que entra um pouco também quando a mulher, exatamente, ela se sente menos, daí ela agride, ela quer diminuir a outra e ela fica pedante, né? Talvez seja para não se ver, para não ver o que de fato incomoda nela, né? O que ela pode melhorar. Eu acho que é bem isso mesmo. Essa transparência do outro, da outra, incomoda demais, né? Porque de repente a outra pessoa ela não tem uma coragem de se expor, ela está fazendo a perfeitinha da sociedade, de repente a perfeitinha da sociedade não é real, e quando vê alguém real dói, né? Talvez seja isso. Daí tem querer que você não fale para você também não parecer tão real, talvez seja isso, né? E acho que está certo, a gente deve se diminuir para caber em algum lugar, isso não. E eu acho que essa pessoa que fica o tempo todo tentando sustentar uma coisa, né, para parecer algo, quando ela solta o ar, ela fica tão forte, né? Ela pode diminuir e falar, ai, graças a Deus, que bom. Essa sou eu, gente, eu sou falha mesmo, beleza. É bom demais, né? Um alívio, falar, gente, é isso aí. Acho que a gente precisa aceitar a nossa humanidade, falar assim, olha, eu sou a melhor mãe que eu posso ser. Não pelos critérios do Inmetro, mas pelos meus, né? Sou a mãe possível aqui, tá dando aqui. Uma coisa que
minha idade, que eu olhava e falava, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer nessa situação. Eu chegava para o meu filho e falava assim, filho, não sei. Que legal a gente construir esse caminho junto, né? Porque não sei é uma resposta, né? Eu quero poder continuar aqui numa discussão como essa, podendo falar, gente, não sei sobre esse assunto. Acho tão importante isso. E mãe sente culpa, né? Ai, desculpem. Não, vai gente, lá, boa Mônica. noite. Boa noite. Tudo bom? Boa Desculpem, eu noite. cheguei atrasada, mas estou feliz aqui de te ouvir. Cris te acompanha há um tempinho. E muito bom estar aqui com você. Obrigada pelo convite, Vlamir. Eu ouvi essas falas finais e me identifiquei, mas eu queria trazer um ponto aqui de uma experiência que eu vivi recentemente, eu até compartilhei com o Vlamir. Eu falei, gente, isso tem cara de um machismo no sentido, assim, inconsciente, né? Do machismo enraizado na cultura que está inconsciente. O cara está fazendo alguma coisa que ele nem sabe que está fazendo. E eu participei de uma... eu sou facilitadora, eu estava facilitando um processo onde as pessoas que estavam... Eu e uma outra facilitadora mulher também, e tinha um grupo de homens que, na verdade, muito experientes, né, da administração pública, muito experientes, enfim, com muita bagagem, assim como a gente, mas talvez com mais anos de carreira e tal. E, em algum momento, houve um desconforto de um ou de outro, normal, lidar com desconfortos, né? Eu sou muito uma facilitadora que faz parte do papel de facilitar você acolher os desconfortos, conversar sobre eles. E aí, em determinado momento, abriu, eu falei, então vamos escutar esse desconforto. E aí, as duas pessoas que falaram, que eram homens, abriram e descascaram, assim, na metodologia, enfim, falaram algumas coisas, assim, que eles estavam discordando, que era, no meu ponto de vista, talvez uma falta de abertura para uma nova forma de fazer, que a gente estava propondo, de design. E aí eu escutei também... eles não abriram os vídeos, isso era online, tá? Eles não abriram os vídeos para... Eu fiquei lá, né, exposta, eu e a outra facilitadora, e os dois desceram, e aí escutei, acolhi, uma hora eu quis falar, não interromper, mas quis encaminhar o processo, não me interrompe, eu estou falando, falei, vamos falar, e aí acolhi. E aí, por que eu estou contando essa história? Porque na hora eu não me dei conta disso. Eu estava ali no meu lugar, a serviço do grupo, a serviço da facilitação, e a gente caminhou bem depois daquilo ali, acho que foi importante acolher. Mas depois que finalizou a facilitação, que eu fechei e tal, o computador, eu falei, gente, peraí, esse negócio aqui, a gente foi fazer o debriefing, né, depois, entre as facilitadoras e o contratante, eu falei assim, isso aqui tá com cheiro... Sabe? Isso aqui está com cheiro. Eu não sei se esse desconforto é meu ou ele está presente aqui para vocês. Eu abri para outra facilitadora e para o contratante. E ele falou, e o contratante, que é um homem, falou assim, amor, eu senti isso também. Machismo estrutural, assim, né, Mônica? Estrutural, cultural, inconsciente, entendeu? O cara abriu, descascou, sem... E, na verdade, para mim foi bem sutil, assim, essa forma como eu percebi. Eu acho que eu demorei para me dar conta. Depois eu coloquei para os dois, eles falaram assim, cara, eu senti isso também. Que eram duas mulheres, sabe? Assim, o que você vem as duas aqui falar? Mas, assim, eles, claro que não falaram dessa maneira, mas ali eles estavam num enfrentamento desleal, digamos assim, desigual, que isso por que eu queria trazer isso? Porque isso é quase imperceptível, às vezes a gente faz sem ter consciência. Não acho que eles quiseram ser agressivos comigo, especialmente, tá? Mas a falta de tato, de cuidado, também estava travestida ali na minha percepção, e depois eu abri e falei, gente, é só eu que estou achando isso, ou vocês também perceberam? E os dois também tinham percebido, tanto ela quanto ele. Então, queria trazer isso aqui, Cris, e queria te ouvir um pouquinho sobre a sua visão mesmo. Ouvir o grupo também, né? Não só te ouvir, sobre a visão que você
tem sobre isso, assim, né? Eu acho que um movimento que eu vejo que é importante é vamos falar sobre isso, vamos conversar, sabe? Vamos ver, é uma percepção minha? Isso está aí? É claro que ali não cabia eu rebater ou enfrentar desse lugar, mas ao mesmo tempo eu precisei olhar para isso, sabe? Precisei colocar a minha fala para quem está ali me contratando. Isso está percebido? Então, assim, às vezes a gente não se dá conta, né? Eu estou me estendendo muito aqui, mas era isso, queria ouvir vocês sobre isso também. Eu acho legal, assim, observar e compartilhar e perguntar, isso aí está certo mesmo? Só eu que estou enxergando? Ou esse diagnóstico aí, né? Será que eu estou errada? Será que eu estou vendo coisa demais? E provavelmente pode acontecer de eles mesmos, né? Provavelmente eles mesmos não perceberam, né? Mas chama muita atenção essa coisa do vídeo fechado, né? Deles não se mostrarem, porque é uma coisa que eu raramente penso, mas, por exemplo, nas redes sociais, às vezes críticas muito duras, que uma crítica pode acontecer sempre, mas aquela crítica que fere, normalmente a pessoa tem um perfil privado. Então, assim, gente, que covardia, né? Porque se você quer que eu esteja na vitrine, né? O meu telhado é de vidro, então torne o seu aí visível para a gente ver se ele é de vidro também, né? Então, eu chamo isso de fechar o diagnóstico. Mas estou com muita raiva de uma pessoa que convive comigo, eu até falo com alguém mais próximo assim, então, aí eu já cheguei à conclusão, fechei o diagnóstico. Porque quando você olha e fala assim, não significa nada com o diagnóstico, você é importante até para você saber com o que você está lidando. Eu acho que o pior de tudo é a gente não saber com o que a gente está lidando. E a gente se vê nessa situação constantemente hoje em dia, né? Por isso que é tão importante dar nome para as coisas. Eu estava falando de tirar os rótulos, mas tem um momento que a gente precisa pôr o rótulo, né? Está aí a hora, né, de pôr o rótulo, que é a hora que o psicanalista fala para você assim, sei, mas você disse isso, aí você fala, opa, você deixa a carapuça, quietinha. Mas aí, Cris, eu enxergo que tem uma diferença entre o rótulo e o nomear. Porque às vezes a gente, para fazer uma mudança, inclusive em nós, numa emoção, numa crença, a gente tem que nomear. Porque é nesse momento que a gente se apropria daquilo. Sem dúvida. Porque o nomear, ele nasce de dentro para fora, e o rótulo, ele nasce de fora para dentro. Aí é que está o erro, né? Nossa, que gente, muito hoje aqui. A gente está aprendendo, porque eu vou te falar, muita coisa interessante que a gente está entendendo. A gente vai costurando, né? Eu acho isso que é a riqueza de uma conversa, que de uma costura, e levemente a gente vai aprofundando, né? A gente aprofunda, vai para a superfície, aprofunda, e aí que eu vejo que essa arte é a grande riqueza do masculino e do feminino. Porque fazer um movimento só entre mulheres, eu também prezo, assim como entre os homens. Agora, nós somos juntos um com o outro. É no intercâmbio, nessa troca, que a gente se escuta no outro. Porque falar sobre o feminino somente entre homens é a coisa mais cômoda e confortável do mundo. Exatamente, Eu queria falar uma piada, que foi a hora que a Mônica chegou. Eu acho que a culpa é um assunto muito importante da gente tratar, né? E uma vez eu vi uma palestra da Ruth Manos, que até conheci pessoalmente nesse evento, foi antes do mundo acabar, foi exatamente no dia 8 de março do ano passado, e ela falou assim, gente, culpa é uma palavra feminina, né? Não é culpo, eu tô sentindo culpo. E aí a gente vê um pouco, né, onde que essa culpa também entra nesse lugar da opressão, né? Porque o que a gente faz com a culpa? Nada de útil, né? A gente não faz nada de útil com a culpa. É a mesma coisa de olhar para um passado e falar, me arrependo daquilo. Não vai fazer nada. A gente tem que trocar a palavra culpa por responsabilidade, que te traz para o presente e fala, ok, a responsabilidade é minha, como que eu vou lidar com essa responsabilidade? Mas a culpa é uma coisa que a mulher lida, a gente lida com isso constantemente. A gente estava conversando
online com a Leila Ferreira, e a gente falando o seguinte, a mulher ela sente culpa porque ela trabalha muito, ela sente culpa porque ela trabalhou pouco, ela sente culpa porque cuidou de mais do filho, porque cuidou de menos, ela sente culpa quando ela não sente culpa. Nossa, eu não estou sentindo culpa nenhuma hoje. Ai, estou culpada por isso, né? É um vício completo. Acho que estou precisando tomar um medicamento, né? Estou com algum problema, não estou sentindo culpa hoje, né? Mas, Cris... com filho, acho que é o pior, né? Com filho, a culpa da qualquer coisa. Ah, tá ruim na escola, repetiu de ano, não gosta disso, nossa, não comeu, tá namorando uma pessoa que não é legal, enfim, Não, e quando eles são pequenos, eu não sei, o meu vai fazer 14, né? Então, acho que agora que vai ter uma virada de várias coisas, mas assim, quando eles são muito pequenos, eles jogam muito isso. Eles né? Quando você percebe isso, você fica um pouco esperto, mas às vezes demora para perceber. Que as crianças fazem isso com a gente, né? Elas jogam um pouco com a nossa culpa. E aí, os meninos são danados. Pesado, mas a gente vai aprendendo. Talvez quando eles forem bem grandes. Cris, aí eles vão resolver na psicanálise. Cris, você trouxe um ponto sobre a culpa. Eu acho que tem duas emoções que aí já a humanidade num todo que faz abafar a alma de qualquer ser humano. Culpa e medo. Eu acho que são as duas emoções maiores que a humanidade, cada um individualmente tem. Por isso que eu falei sobre a coragem lá no início. E eu escutando vocês falando, eu veio muito para mim a alma imoral do Newton Bonder. Tem muito tempo que eu assisti a peça e acho que eu não vou lembrar de muita coisa, mas é muito lindo aquele livro. É muito lindo. E aí eu vou costurar aqui com a Margarita Morales, que esteve com a gente falando sobre as emoções. E ela trouxe um ponto que me marcou, que com a hora que vocês estavam falando, que nós nascemos para a obediência. A cultura é da obediência. Agora, se eu obedeço o outro e me desobedeço, que obediência é essa? Você fala sim para o outro e é um não constante para você, né? Tem muita gente que está refém disso, as mulheres principalmente, né? Esse não, não. Eu tempo. Eu acho que eu sempre achei que eu fosse uma pessoa que já tinha aprendido a dizer não. E um dia desse, uma amiga minha fez um convite para mim, foi assim, num período mais tranquilo da pandemia, que tinha dado uma suavizada, e ela falou, Cris, vamos num barzinho tal, tô a fim de comer um torresmo, tomar alguma coisa, não sei o quê, eu não estava com a menor vontade. Aí eu mandei um áudio para ela de 3 minutos para falar por que eu não ia. Assim, amiga, deixa eu te perguntar uma coisa, você está com dificuldade de falar não? Você pode só falar assim, não estou afim, né? E aí isso me lembra um ex-namorado contando quando ele foi morar na Inglaterra, como que os ingleses são, né? E os europeus em geral. Tipo assim, então, ele chegou lá, né, para morar na casa de uma pessoa, a pessoa abriu a porta para ele e continuou fazendo, oi, tudo bom? E ele entrou, a pessoa continuou fazendo. E nós, brasileiros, eu não sei como é que vocês são, mas os mineiros, a gente pede uma coisa, assim, uma necessidade de acolhimento do outro, porque a gente quer ser aceito, né? A gente precisa muito observar essas coisas. Já os europeus, não, vai na minha casa, vai jantar lá em casa, o cara responde, não. No Brasil, você fala, não dá, porque a minha mulher está doente. Você inventa toda uma história. Interessante isso, né? Acho que, na verdade, tem tantas coisas interessantes que descortinam, né, desse papo nosso, que, na verdade, nós estamos falando de comportamento e de cultura ao mesmo tempo, né? É muito legal. Total. Então, mas olha só, de um tema sobre feminismo, que é o direito da mulher, a igualdade, né, que é diferente de diferença, né? E aqui o quanto que oprime qualquer ser humano, mulher e homem. Mulher e homem. Porque, na verdade, a cidade,
que é o direito que cada um de nós temos de ser completamente diferentes uns dos outros, né? Se a gente for parar para pensar, será que a gente é mais parecido ou a gente é mais igual? Será que a gente é diferente, homens e mulheres, ou somos diferentes seres humanos? Porque cada universo é um universo tão ameaçador quando chega, né? De perto ninguém é normal. Eu digo que de perto ninguém é legal. Ninguém é legal de perto, né, gente? Né? Tem que manter uma distânciazinha de segurança. Inferno são os outros. Exatamente. Eu tinha um gancho para falar de uma coisa interessante. Eu não estou lembrando. Alguém levantou uma coisa. Bom, também me fugiu. Essa nossa geração, a menopausa é um problema, gente. Outro dia eu estava no meio de um negócio do GNT, uma coisa online, a minha memória falhou, não, sabe assim, fugiu uma palavra básica, assim, enfim, já estou acostumada a passar esse vexame, tudo bem, me perdoa por isso. Então, deixa eu colocar uma ideia aqui. Quando a gente estava falando como que homens percebem, mulheres percebem, será que nós somos todos iguais, diferentes? Eu colocaria uma pergunta para os homens do grupo. Como eles se sentiriam quando ou a sua filha, ou a sua esposa, ou sua companheira, seja lá, uma mulher querida, chega em casa relatando uma situação onde ela é desvalorizada ou ela sofre, né, com o domínio masculino que a coloca em um plano inferior, etc. Como vocês sentiriam isso? Porque a gente está falando como a gente sente, mas como os homens sentem pelas suas mulheres? Agora vocês vão ter que dividir o microfone, um a um. Excelente, eu tô doida para escutar esses homens aqui do grupo. Excelente, Luan. Ô, Mônica, eu acho que vai ter em casa uma DR depois. É tipo assim, lá em casa nós conversamos. Isso, lá em casa nós conversamos. Mas olha, Eloá, é o tipo da coisa que eu acho que nós homens sentimos a mesma coisa e para mim vem uma questão de impotência. Porque se você no seu trabalho está tendo uma relação com alguém e de repente é um cara superior, é o dono da clínica, seja lá quem for, eu acho que dentro dessa estrutura patriarcal que todos nós estamos, eu não me vejo nem um pouco no direito, por exemplo, em ir lá e ter que falar com ele, tirar alguma coisa, porque eu tiraria o seu próprio direito de ser a mulher que você é, na condição de falar, se posicionar. Porque eu acho que como todos nós estamos aqui em desconstrução, estamos também em construção. Então eu acho que assim, o meu pensamento, e assim como com você e com as minhas filhas, de ser autônomas, né? De ter a sua autonomia, o seu posicionamento frente ao outro. E eu sempre falei para as minhas meninas, uma de 25 e uma de 15 anos, relacionamento é co-dividido, corresponsabilidade. Ninguém manda em ninguém numa relação, a gente só tá porque a gente quer estar junto. Então, assim, a minha resposta, Eloá, é num ponto do seguinte, eu escuto, não me agrada, mas aí eu sempre voltei para você com perguntas de como você melhor pode lidar com a situação, porque é você na situação. Eu não sei se eu me fiz claro ou não. Mas de qualquer forma é uma situação que te ajuda a ser uma pessoa mais empática com outras mulheres, sem dúvida, conviver com mulheres, como eu percebo isso no meu namorado, assim, aquilo que fere, aquilo que diz respeito a uma das filhas, com certeza ele vai trazer para ele uma maior empatia para lidar com outras mulheres. Isso é muito bonito, né? Assim como eu também acho que eu vou me tornar mais empática aos homens convivendo com o Francisco. Porque a coisa mais legal de ser mãe de um menino é que eu pude comprar carrinho, né? Que eu não podia brincar de carrinho quando era criança. Que legal, agora eu vou comprar um carrinho. Como que é ser homem, né? Como que é? É claro que não, eu estou falando da coisa mais estereotipada, né? Dia com boneca, não era o suficiente naquela época. Se bem que acho que ele teve uma
uma bonequinha, assim. Mas não era. Eu não era tão desconstruidona ainda, não. É porque, assim, na minha visão, Cris, viu, Eloá? Na minha visão é o seguinte, eu acho que a questão de um feminista, que muitas mulheres se masculinizaram. Quando eu pensei em começar esse movimento Homens de Propósito, eu vi nas empresas, em muitos lugares, muito movimento com a mulher. Aí a mulher se isola e eu vejo nas empresas mulheres se masculinizando, ou seja, de ser obedientes aos homens para agir como homem. E eu acho que isso está totalmente furado. Porque a grande riqueza da mulher, da sua sensibilidade, da força que a mulher tem, olha, o que eu mais observo nas empresas, quando uma mulher é líder e ela está no seu feminino, os resultados, clima, tudo é melhor. Tudo é melhor. Então, eu acho que nós, homens, temos que recolher um pouco essa história do machismo, de confunde com braveza, porque já que você trouxe de rótulos, Cris, um homem humilde é tolo, uma mulher assertiva é agressiva. Rótulos. Que não serve para nada. Sem dúvida. Agora, eu queria escutar outros homens. Vai lá, Flávio. Boa noite, pessoal. Boa noite, Vlamir. Nossa, cheguei um pouquinho depois também, perdi o comecinho, mas depois eu vejo a gravação, se você disponibilizar. Bom, eu tô refletindo aqui da hora que eu cheguei, que vocês falaram da embalagem, né, desses estereótipos, depois dos rótulos e tal, mas essa provocação da Eloá sobre como o homem se sente, né, essa pergunta que ela fez, né, sobre eu tenho uma filha de 26 anos, e eu já me vi em situações assim, onde veio uma fúria dentro de mim de querer resolver a situação por ela, sabe? E eu já até fiz isso algumas vezes, e eu acho que foi de uma maneira muito equivocada e muito violenta. E eu acho que hoje, até pegando a tua fala, Vlamir, eu acho que isso tira muito da força dela, e hoje eu vejo que ela tem a força dela para ela resolver as questões dela. Isso acho que está muito ligado ao que a gente acabou de falar sobre obediência, que isso é uma questão que eu acho que vem da educação. A gente foi educado para obedecer, né? Você falou da alma moral, eu vou procurar, tem uma frase que fala muito sobre isso, do quanto a gente, a obediência silencia também, né? A gente estava falando de silêncio, e a gente se sente silenciado. Hoje eu procuro, quando eu vejo uma situação de violência, de injustiça, seja com alguém que seja próximo de mim, ou quando eu fico indignado quando eu vejo alguma coisa, de pelo menos não silenciar de alguma forma, de tomar pelo menos uma atitude para tirar aquele ranço de dentro de mim, porque me faz muito mal ficar com isso dentro de mim. Então, eu tento de alguma forma, nem que seja meditar um pouco e falar, ok, não posso fazer nada agora, não tá no meu alcance, mas quando está ao meu alcance, se eu não faço, é aquela velha história, né? Aquela velha frase que numa situação de violência, se você se omite, você escolhe o lado do opressor. Então, acho que falta atitude em alguns momentos. Já me faltou muita atitude em alguns momentos, mas eu quero ter uma atitude não violenta, uma atitude humana, né? Às vezes pode ser necessário ser um pouco mais impositivo, mas muitas vezes é um excesso. A gente pega uma bazuca para matar um passarinho, numa discussão boba de família, às vezes em casa. Então, isso é muito... isso deixa muitas marcas, né? E a gente está falando das crianças, né? A Cris está falando de... Eu imagino o quanto isso marca as crianças. Me marcou muito, né? O Vlamir, eu compartilho algumas coisas com o Vlamir, eu sei um pouco da história dele, então eu acho que são coisas que os homens, nós temos essa responsabilidade muito maior de ter criado todo esse processo e da gente poder fazer o que tiver ao nosso alcance para mudar um pouco isso, no que tiver ao nosso alcance, né? Porque dentro da nossa bolha de influência do que a gente alcança, eu acho que é possível fazer alguma coisa assim. Legal o seu depoimento, Flávio. E aí me fez pensar em uma pergunta que eu tenho vontade de fazer, assim, que às vezes é uma discussão que eu tenho com meu namorado, que eu falo que ele não chora. Ele fala, mas eu choro, sim. Né? Onde fica o choro nesse mundo masculino? Como que cada um de vocês lida com o choro? Isso é uma coisa que eu tenho muita vontade de saber. Porque eu sou, para mim, limpeza de pele. De vez em quando tem que dar uma chorada. Não importa nem do que é.
chora, chora ali, você nem sabe para que está chorando, dá uma chorada ali, porque vai ser curativo, né? E eu acho que, às vezes, como você mesmo falou, em alguns momentos a gente explode, né? E é muito grande a explosão, mas tem explosões que precisam ser grandes também. Eu acho que, às vezes, a gente silencia e se silencia. Já escrevi um texto sobre isso, sobre a explosão no relacionamento, que eu sou uma pessoa explosiva. Eu explodo. Eu sou igual criança. Eu choro, eu explodo, faço escândalo. No minuto seguinte, eu estou rindo. Né? Tem essa leveza, assim. E eu acho que, às vezes, a gente tem que ter o direito de explodir, mas também tem uma consequência, que o outro ouve isso. Mas talvez seja aprender a conviver com as explosões, né? Com esse botar para fora. A gente precisa ter esse nosso canal para colocar as coisas para fora. Tanto homens como mulheres, do nosso jeito. Descobrir qual que é a vazão, porque nem sempre vai ser... Você fala, puta mesmo, sabe? Tem hora que o palavrão salva, né? Assim... Bom, deixa eu calar, porque eu fiz uma pergunta e não parei de falar. Aí o Salazar, ele tem uma técnica que funciona muito bem com relação à obediência e tudo mais, né, Salazar? Fala da sua técnica, que às vezes também é importante. Uhum. Pois é, eu já sei o que qual técnica que você se refere. Você usa toda a comunicação não violenta, né? Todo o aprendizado de diálogo, de empatia. Mas tem hora que você tem que usar com a pessoa que está ali do outro lado a técnica da mandala. Gostou, né? Já sei qual é! Já sabe, né? Pô, você pega essa pessoa e usa a técnica mandala. Mandala a merda, né? Ai, gente, uma explosão, uma mandala, né? A minha avó, quando eu era bem pequenininha, minha avó falou isso para mim. Minha avó é uma das pessoas que eu mais admirei na vida. Ela falou, filha, quando um dia você bater o dedinho do pé assim na mesa, grita o palavrão mais cabeludo que vier na sua mente. Vai fazer um bem. E eu realmente, eu acho que eu tenho a cultura do palavrão tão forte que meu filho é um boca suja, assim, que eu liberei o palavrão. Um dia eu falei com ele, Fran, eu liberei o palavrão, mas não significa que você tem que deixar de usar o outro palavreado. Pois é. Então, mas a questão é a gente ter essa consciência, né? De quando usar, quando não usar, quando a gente se permite explodir, quando não, quando precisamos pedir desculpa. Então, tudo isso é aprendizado, né? De a gente ficar testando os nossos limites. Acho que essa que é a grande questão, de assumir a responsabilidade. Quando você trouxe, Cris, essa questão da responsabilidade em vez da culpa, né? Mas e a gente só consegue ser livre, né? Quando a gente alinha liberdade e responsabilidade, direitos e deveres, né? Aí está a essência do protagonismo, aí está a essência de ser realmente um cidadão do mundo para fazer diferença. E a gente veio, e eu falo isso porque eu sofria as consequências de ser estudante numa época de ditadura, né? Sei como é que é. E não era só porque era ditadura, porque também em casa, nas escolas, manda quem pode e obedece quem tem juízo. A gente tinha pouca liberdade e muita responsabilidade. Poucos direitos e muitos deveres. E parece que a coisa mudou, o pêndulo foi para o outro lado, parece que tudo pode. Né? Nós precisamos resgatar o princípio da autoridade, nessa autoridade centrada nessa assertividade, centrada na nossa autenticidade, que equilibra direitos e deveres, que equilibra a liberdade com responsabilidade. E isso vem exatamente de ser duro, mas sem ser agressivo, né? O que a gente chama de assertividade, que é quando a gente diz coisas difíceis, mas diz com consideração. Um grande mestre nosso também falava, uma verdade não prolifera num ambiente onde não há garantia de afeto. Né? Para proliferar, precisa ter afeto para que a gente possa dizer. Por isso, o seu vídeo para o Fábio Porchat foi um vídeo que vem desse lugar do afeto, para poder dizer o que não é fácil isso, né? Porque às vezes a gente sai de um extremo e vai para o outro.
fica segurando, segurando, e quando explode, aí explode de um jeito inadequado. Conjugar essas duas variáveis que é o grande segredo, né, de a gente poder ir crescendo. E a gente só faz isso num ambiente, quando a gente constrói esses ambientes que a gente está fazendo aqui de uma maneira virtual, se colocando no diálogo, expressando a nossa vulnerabilidade, na confiança de que sejamos acolhidos, né? Daí a Brené Brown tem feito um sucesso gigantesco com seus TEDs, seus livros, A Coragem de Ser Imperfeito, Coragem para Liderar, onde traz tudo isso, né? E vejo você muito parecida nesse sentido também, né? De trazer essas questões com muita propriedade, né? Da gente ser a gente mesmo, né? De ser autêntico naquilo que faz, mas um autêntico consciente, né? Porque muita gente fala, pô, o cara é autêntico, né? Porque fala o que pensa. O problema do autêntico não é falar o que pensa, é pensar o que fala, né? Então, o que o cara está pensando para que ele joga para fora, de que jeito, né? Então, através de conversas, de diálogos, que a gente pode se entender melhor e admirar nossas diferenças, e nas diferenças encontrar a nossa essência, que é nesse lugar que a gente se encontra como ser humano. Quando a gente vai em busca da nossa essência, é esse lugar do encontro, né? Porque é encontrar com a gente mesmo, que é o mais difícil de todo, né, Adriana? Quando você olha no espelho, que você falou aquele exemplo, é duro, né? Olhar no espelho, às vezes, né? Mas aprender a fazer isso e tirar proveito, né? de poder a gente se olhar no espelho. Né? Eu gosto muito do que você traz, gostei muito do que você... Cadê? Deixa eu completar, você já fala, que eu dizia um mestre meu, que o maior medo do ser humano é defrontar-se consigo mesmo no seu espelho. Mas aí passo a bola para você, Mônica. Vamos lá. Não, eu gosto muito do que você traz sobre consciência, né? Porque a consciência é o que nos traz presença, e presentes para a gente, para o que está se passando com a gente consegue discernir, tomar decisões, entrar em contato com o incômodo, entrar em contato com aquilo, sei lá, de repente explodir, mas se eu volto para a minha consciência e trago presença, eu tenho condições de tomar atitudes em relação àquilo, né? Então, gosto muito que você traz esse elemento da consciência, porque eu acho que a consciência e a presença são chaves, né? E gosto muito também da gente pensar o quanto as nossas organizações estão doentes, adoecidas, né? Que não permitem que eu até peguei aqui o livro que eu adoro, que é a Liderança Shakti, que essa energia apareça, seja ela através do homem ou da mulher dentro da empresa, né? E conecta também com o que Cris trouxe aí dos homens chorarem, né? Da não permissão, né? De se falar de emoções masculinas dentro das empresas, né? Quem fala de emoção são mulheres, né? Homens não falam de emoção, não tem isso? Assim como uma cultura que a gente vivencia. Então, eu acho que para transformar, voltando, fazendo o link para a presença, essa consciência, é a partir desse miudinho, eu acredito muito que a gente vai fazer as transformações que as nossas organizações precisam e que a sociedade precisa, né? Então, termino a minha fala aqui, mas estou adorando escutar vocês. Eu estou trabalhando com uma empresa, e um presidente, numa reunião com toda a liderança da empresa, falando de amor. Não é comum isso, mas que legal, né? O cara poder falar de amor. Nós temos que amar, nos amar, para poder fazer gestão, fazer gestão com amor, ser líder com amor às pessoas. O cara falando isso, né? Opa! As coisas estão mudando. As coisas estão mudando. A gente vê o que a gente via, a Almir e eu trabalhamos muito com liderança também, né? O que a gente via 15, 20 anos atrás, hoje a gente já encontra um número muito maior de líderes mais conscientes, né? Que olham o ser humano com mais responsabilidade social, ambiental. A Almir e eu tivemos até a oportunidade de visitar uma empresa que é top nesse quesito lá no Rio Grande do Sul. Enfim, né? Ainda é pouco, mas tem um processo nascendo no meio desse lodaçal todo, né? Tem uma flor nascendo no meio desse lodaçal. E nós fazemos parte disso quando nos colocamos
neste lugar. Nós nos propomos a estar 2 horas aqui numa conversa tão profunda, tão valiosa entre homens e mulheres, podendo ver os caminhos que nos aproximam. E aí a gente já está finalizando, aí eu vou passar a bola para você, Cris, para a finalização, que a conversa é justamente para a gente tomar consciência, né? Porque na conversa interna, eu com eu, todo mundo conversa consigo próprio. Agora, se escutar com o outro e se escutar pelo outro, isso também é tomar consciência, inclusive do que nós temos de melhor em nós, né? Então, o quanto de escutar a Cris, que provocou todo esse diálogo aqui, de um aprofundar, que na essência, voltamos para a essência de cada um, né, Cris? Voltamos para a essência de cada um e da questão de a gente não se abafar, não sermos obediente ao alguém que nos abafe. Porque nós nos abafamos. Que aí o Flávio trouxe a fala lá do livro. Muito obrigado, viu, Flávio? E eu só vou ler essa frase que eu acho que vale a pena, porque para a gente fechar, e aí a Cris faz o encerramento, Cris. E é do livro do Newton Bonder, Da Alma Imoral. O que ainda não é, só se faz sob o sol quando abrimos mão da obediência. Não a obediência em relação ao outro, mas a que impomos a nós mesmos, ou a de outros que introjetamos como se fosse nossa. Flávio, obrigado. Eu acho que você trouxe isso. Eu acho que para mim essa foi a grande essência do que eu, pelo menos, escutei hoje de toda a nossa conversa. Cris, eu gostaria aqui de terminar com uma fala sua. E já agradeço também todo mundo. Gente, um papo delicioso, né? Que papo bom que tivemos. E, Cris? Eu que agradeço. Eu acho que, na verdade, eu aprendi tanto com essa nossa conversa hoje. Eu tenho muito... minha experiência, às vezes, falar para um público, né? E acho que a palestra é isso, né? Você vai, fala para um público e, nesse período online, tem sido muito ingrato. Outro dia eu me vi... Agora, acho que eu só dei uma palestra no mês da mulher. O resto foram lives corporativas. A gente mudou, foi muito mais gostoso, tinha interação e tal. E essa aqui, na verdade, foi um papo, uma roda de conversa, né, em que acho que eu tive a sorte de ser convidada para participar e, sem dúvida, sair muito mais. Nossa, tanta coisa que a gente tem para tirar daqui, né? Que bom que vai ficar gravado, que eu quero assistir depois, porque dá para escrever uns 2 livros, assim, como a gente falou aqui. Fazendo uma palestra e era assim, era só eu e a tela. Eu estava fazendo a palestra para o meu PowerPoint, era ótimo. Eu interagindo com o meu PowerPoint, imaginando que ele ia rir das piadas que eu ia contar. Nossa, quando acabou, eu dei graças a Deus, que realmente o formato online não é muito grato, né? E palestra, quando tem um público, as pessoas riem, interagem, você vê o olhar das pessoas, né? Eu acho que aqui tem uma outra construção muito legal e essa coisa de se olhar no espelho, que o Sérgio falou, não tem jeito melhor de olhar no espelho do que esse que a gente está fazendo aqui, né? Porque no contato com o outro, no confronto, na pergunta, né? Nesses questionamentos, a gente está olhando no espelho. O relacionamento a dois é um grande instrumento de autoconhecimento, um verdadeiro instrumento de autoconhecimento, né? E eu só tenho a agradecer, gente. Eu acho que é tão rico, tão maravilhoso descobrir que as pessoas realmente abertas com isso, mas a maior parte delas, eu prefiro acreditar que sim. Eu prefiro acreditar que a maior parte delas esteja. Às vezes tem gente que não sabe como, mas está disposta, né? Então, eu saio dessa conversa com muita gratidão e muita esperança mesmo. E, sem dúvida, só agradecendo por tudo que eu aprendi com cada um de vocês, porque são pessoas muito, muito foda em cada coisa que vocês fazem, sabe? Assim, eu sou uma especialista na experiência humana, na minha experiência, né? Sou uma degustadora de coisas da experiência humana e tento traduzir isso. Então, acho que é isso. Que conversa foi essa, gente? Foi incrível. Acho que eu jamais participei de uma roda tão rica assim. Muito legal. Muito obrigada por tudo que eu aprendi. Foi muito gostoso.
E só tenho a dar parabéns, porque realmente isso que vocês estão fazendo, né? O grupo Homens de Propósito é uma coisa muito bonita. E contar agora em março, que se chama O Menino que Engoliu o Choro, que foi motivado, inclusive, pelo silêncio dos homens, quando eu vi aquele... E eu acho que vai ser um livro infantil que os adultos é que vão comprar, as crianças não estão nem aí. Uma historinha simples, bonitinha. Depois eu conto para vocês quando a gente lançar. Acho que a gente vai entrar em pré-venda agora em março, mas foi um livro muito bonitinho, muito, muito sensível, assim, mas acho que quem vai gostar mesmo são os adultos. Sim, essa geração muito legal. que ouviu o choro, né? Parabéns. Cris, Parabéns de novo, a você. agradeço enorme. Foi um prazer enorme ter conversado aqui com você. Né? Todo meu. O Marco Ornelas tinha falado de você já, ele é de São Paulo, também parceiro meu em São Paulo. E ele falou, pô, você vai adorar a Cris. Pode ir lá, você vai adorar a Cris. Ele é um doce. O Marco é show de bola. E aqui é todo mundo, gente. Obrigado pela conversa e também pela transparência, pela vulnerabilidade de cada um. Porque esse espaço não existe sem essa base de confiança que a gente criou aqui. Tá bom? Obrigada, beijo no coração de todo mundo. Obrigado, obrigada, viu, Cris? Um beijo para cada um. Sérgio, Flávio, Eloá, tchau. Mônica, Adriana, Juliano, Mauro, Eric. Beijo, gente. Beijo. Tchau, Boa noite. Beijo. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Tchau. Boa noite, beijos.